Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós estamos com poucas pessoas presentes na nossa igreja, porque neste final de semana nós tivemos o nosso encontro de casais com Cristo, 25º encontro de casais com Cristo. Já são 25 anos que esta igreja, com o apoio de irmãos de outras igrejas também, temos realizado esse trabalho. Muitos da nossa igreja estavam envolvidos na equipe de organização e pensa num povo cansado. Inclusive eu. Mas com a graça do Senhor, queridos, foi muito bom e podemos ver Deus agindo ali, Deus abençoando, restaurando casamentos que já estavam a um passo do divórcio, restaurando casais que já estavam divorciados e convertendo pessoas que estavam afastados, desviados, Deus restaurando essas pessoas. Então, louvado seja Deus por tudo que foi realizado ali. Nosso texto de hoje, 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 14 até o 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Graças a Deus por isso, queridos. A palavra do Senhor nos traz uma riqueza de ensinamentos muito grande aqui nesse texto. E eu gostaria de chamar a sua atenção, usar como uma reflexão inicial, algo que a maioria de nós, se não praticamente todos nós, por vezes pensamos que é a questão se pudéssemos voltar atrás. Ah, como seria bom se a gente pudesse voltar atrás, nós talvez não cometeríamos os mesmos erros que cometemos, nós aproveitaríamos as oportunidades que não soubemos aproveitar. Aliás, os filmes, as histórias exploram muito isso, né? A viagem no tempo. Como seria bom se realmente existisse uma máquina do tempo, né? Pudéssemos voltar, pudéssemos ir à frente, pudéssemos viajar nessa linha do tempo. Agora sabemos que isso não é possível. Contudo, esse texto pode servir de uma reflexão, de uma resposta para esse dilema na nossa vida. Observe que ele inicia dizendo a respeito do amor
do amor de Cristo, e ele traz aqui todo o seu contexto anterior a respeito daquilo que Deus está fazendo, ou seja, da sua obra transformadora na vida de cada um de nós. É por amor que Deus enviou Jesus, é por amor que Ele se compadeceu de nós, nos alcançou, nos transformou. Então, esse amor maior de Deus foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que o texto diz que o amor de Cristo, ou seja, o amor que foi manifestado em Jesus Cristo, no fato dele abrir mão da sua glória, se fazer como um de nós, vir a esse mundo, padecer, sofrer por nós, sofrer em nosso lugar, levando assim o castigo que seria para nós, ele tomou sobre si. E da mesma forma que ele sofreu por nós, também ele conquistou o perdão para nós. Então o texto diz que o amor de Cristo nos constrange. A questão do constrangimento é no sentido de que é um amor tão grande, ao ponto que o apóstolo João, ao falar sobre isso, ele fala que Deus nos amou de uma tal maneira, ou seja, falta adjetivos, faltam palavras suficientes para embarcar, alcançar, dimensionar o tamanho deste amor que Deus demonstrou por nós. Na nossa língua, e até mesmo na língua original, no grego aqui, não encontramos palavras suficientes para tentar dimensionar esse amor do Senhor. O fato é que isso deve nos constranger, deveria nos constranger, em pensar na obra que Ele realizou em nosso favor. Pela graça sois salvos, mas essa graça não foi de graça, foi pago um alto preço, um preço de sangue. E é por isso que devemos nos sentir constrangidos. Pense em alguma vez que alguém fez algo muito bom para você, ao ponto de ter te deixado constrangido, ou quem sabe um elogio, quando ali publicamente alguém se referindo a você, elogiou, e então você se sentiu dessa forma, constrangido em ver aquela demonstração de amor, aquela demonstração de respeito, de gratidão, ao passo que, ao olharmos para a obra de Cristo, muitas vezes não sentimos isso. Ah, Jesus morreu por nós, poxa, que legal, que bom, mas isso deve ser intenso o suficiente para gerar em nós esse constrangimento. Ele mostra que esse constrangimento, a base dele está aqui. Um morreu por todos, logo todos morreram. Traz justamente essa obra substitutiva de Jesus por nós que eu acabei de mencionar. Ele morreu por nós. Era a nossa morte. Representativamente, levou sobre a cruz. Então ali morreu aquela velha criatura. Em Cristo Jesus somos feitos essa nova criatura que ele vai falar na sequência do texto. Diz o verso 15, ele morreu por todos, para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ao dizer sobre todos aqui,
O texto não abre margem para pensarmos no universalismo, a doutrina de que, no final das contas, Deus irá salvar todas as pessoas. Não, o todos aqui se refere ao escopo daqueles que estão sendo direcionados à palavra. É todos no sentido daqueles que são os escolhidos do Senhor. E a Bíblia é clara ao distinguir entre os que serão salvos e os que não serão salvos, aos que foram escolhidos por Deus e aos que não foram escolhidos por Deus, aos que são transformados, convertidos, regenerados e aos que permanecem no caminho da impiedade, no caminho da perdição. Então fica claro para nós, céu e inferno. Agora, apontando para a igreja do Senhor, ele diz que Jesus morreu por eles para o quê? Para que estes não vivam mais para si mesmos, mas para Jesus. Esse é o objetivo da vida. E esse constrangimento que ele acabou de falar vai desembocar nisso. Se nós não sentirmos, se nós não entendermos essa imensidão, essa dimensão do sacrifício, do amor dele por nós, continuaremos vivendo nossas vidinhas, seguindo o caminho do egoísmo, da vaidade, da busca das satisfações terrenas. Mas quando esse amor penetra no mais profundo do nosso coração, quando, iluminados pela palavra do Senhor, entendemos essa verdade do Evangelho, somos constrangidos por ela. E então, a atitude que vem em seguida é passar a viver para o Senhor. É se entregar totalmente ao Senhor. É fazer da vida com Jesus, da vida com o Senhor, o objetivo maior da nossa existência. É direcionar, é alinhar todos os nossos atos, todos os nossos planos, ou seja, a nossa vida como um todo, segundo aquilo que é a vontade dele para cada um de nós. É sermos realmente cristocêntricos, é sermos realmente pessoas que têm Jesus como o centro da sua vida. Você é alguém que já foi iluminado por Deus, já foi convertido pelo Senhor, você consegue enxergar e entender essa dimensão do amor de Deus por você, daquilo que Ele fez por você. Isso é intenso, isso te constrange, isso te levou já ao ponto de você abandonar os vícios, abandonar a vaidade, abandonar o pecado e alinhar, direcionar toda a sua vida, todos os seus planos, todo o seu futuro para a vontade de Deus. É disso que o texto está falando, é isso que ele está mostrando, que aqueles que já foram alcançados para o Senhor já abandonaram a si mesmos, já abandonaram os seus próprios planos, os seus próprios pensamentos, porque a vontade dele agora é agradar o seu Senhor. A vontade dele agora é trilhar o caminho que o Senhor irá mostrar, ou já mostrou, já colocou diante dele. Verso de número 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ele mostra aqui a respeito de como era
anteriormente, antes da conversão, e como é agora, após essa conversão. Ele está traçando aqui alguns parâmetros, alguns indicativos de como é a vida daquele que ainda não foi convertido e daquele que já foi convertido. Observe que ele menciona pessoas que conheciam a Cristo antes da conversão. Conhecemos a Cristo segundo a carne. Se antes nós conhecíamos a Cristo segundo a carne, agora já não é mais dessa forma. Nos faz lembrar de Jó, quando ali no final da sua história ele chega à conclusão de que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora ele tem uma experiência real. Quando ele diz, agora os meus olhos veem, ele fala a respeito dessa experiência real. E olha, meus queridos, essa experiência real com Cristo, essa experiência real com Deus, é tão necessária na nossa vida. E ela não é apenas um evento único. Talvez você seja um daqueles, como nós ouvimos histórias nesse fim de semana, relatos nesse fim de semana, de pessoas ali no encontro de casais, falando, olha, eu fui criado no ambiente da igreja. Por muito tempo eu frequentei a igreja, participei de ministério tal, e depois me afastei. E agora já tem muito tempo que não frequento mais uma igreja. E eu acho engraçado, porque geralmente falam como um caso que ouvimos lá. Nos afastamos, mas não afastamos de Deus, só afastamos da igreja. Bom, eu tenho dificuldade em entender isso. Porque a igreja não é uma denominação. A igreja é o corpo vivo de Cristo. E é estranho pensar em alguém que seja cristão, que seja seguidor de Jesus Cristo, mas que não quer saber de igreja. Igreja tem problemas? Sim, toda igreja tem problemas. Por que tem problemas? Porque dentro das igrejas tem pessoas como eu e como você. Pecadores. Todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos, todos nós que somos chamados irmãos em Cristo, assim como irmãos na família, que às vezes, mesmo se amando e vivendo debaixo do mesmo teto, às vezes se estranham, às vezes no ambiente da igreja acontecem dessas coisas. Há conflitos entre irmãos. A divergência entre visão, ministério, às vezes divergência até com pastor, com presbítero, com diácono e assim por diante. Mas isso não seria e não deve ser motivo para nos afastarmos, para nos desligarmos, para abandonarmos os nossos irmãos, a nossa família da fé. Então o texto mostra que se antes nós conhecíamos outras pessoas segundo a carne, agora já não é desse jeito. Se antes conhecíamos a Jesus de uma forma, quando há a conversão, quando há essa transformação de Deus em nós, o amor dele é tão grande que nos invade, que nos atinge, que nos enche, que transborda de nós ao ponto de sermos constrangidos a desejarmos desfrutar da vida cristã, a viver essa vida cristã com alegria, com satisfação, com dedicação. O Senhor é aquele que nos criou, e é o Senhor quem nos chama, é Ele quem nos converte, é Ele quem nos capacita, e é Ele quem nos coloca juntos como igreja,
para nos ajudarmos e para juntos cumprirmos a nossa tarefa, a nossa missão. Ele espera de cada um de nós que venhamos a exercer alguma atividade, alguma tarefa no reino dele. Tarefa essa que ele vai mostrando no devido tempo para cada um de nós. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Ele vai nos capacitando, ele vai nos transformando, ele vai nos preparando para a boa obra dele. E o nosso texto de hoje se encerra no verso 17, que diz que, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí entra naquele tópico que eu mencionei lá no início, de ter uma segunda chance, de poder voltar no tempo, de poder recomeçar. Ah, quem dera, se pudéssemos voltar a ser crianças, né? Quem dera eu pudesse estar no lugar de uma daquelas crianças ali ao lado e poder viver a vida toda novamente. Para ser bem sincero, eu não sei se eu gostaria disso realmente, não. Eu já estou mais para o lado do que o Luciano falou aqui, né? Maranata, volta Senhor, já estou pensando mais em partir para o céu do que ficar nessa vida aqui, nesse mundo tenebroso. Mas, pegando a ideia aqui, quando ele fala que em Cristo nós somos transformados numa nova criatura, somos feitos uma nova criação. O Senhor Jesus, certa vez, falou para um homem, olha, se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus. Ele ficou confuso com aquela palavra, mas como assim nascer de novo? Por acaso existiria a possibilidade de eu voltar para dentro do útero da minha mãe para nascer outra vez? Sim, porque pensando de maneira racional, só existe nascimento dessa maneira, sendo gerado dentro de um útero de uma mulher. E Jesus explica para ele o que ele estava querendo dizer, que é justamente o que o texto aqui de 2 Coríntios nos esclarece. Veja, essa nova criatura é se alguém está o quê? Se ela está em Cristo. O que significa estar em Cristo? É estar presente nele, é estar ligado nele. Essa união mística, aonde nós somos ligados ao Senhor, aonde tudo aquilo que Ele fez para nós, o que Ele conquistou não para si mesmo, mas conquistou para nós. E tudo aquilo que nós fazemos agora, fazemos na força que Ele nos concede através do Seu Espírito que habita em nós. O Espírito Santo, esse Consolador amado que Ele mesmo enviou para que estivesse nos capacitando. Então, estar em Cristo é ser transformado por Cristo, ser convertido por Cristo, ser regenerado. Uma nova criatura, gerado novamente, nascido novamente. Você voltou ao tempo. Você foi feito uma nova criatura se você foi convertido
pelo Senhor. Se você ainda não foi, você tem esta oportunidade de ter um novo nascimento, de nascer novamente, de dar um restart, de reiniciar a sua história. A sua história desde que você nasceu e veio numa direção, e no momento da conversão, e se inicia uma nova história. Desde que você nasceu em pecado, como a Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da graça, da glória do Senhor. Nasceu em pecado e seguia o caminho da perdição, e no momento da conversão, a conversão é uma meia volta. Você estava indo numa direção e virou na direção contrária. Você está voltando para o Criador, para o ponto de onde você saiu. Voltando para aquele que um belo dia decidiu te trazer a vida. Se alguém está em Cristo, então é essa nova criatura. O texto acrescenta que as coisas antigas passaram, se fizeram novas, uma novidade de vida. Você se lembra do momento, da época da sua conversão? Talvez alguns aqui nasceram em um lar evangélico e desde pequenos viveram esse ambiente da igreja. Mas mesmo esses que cresceram no Evangelho, cresceram na igreja, no caminho do Senhor, numa família cristã, mesmo esses, houve um tempo, talvez na sua adolescência ou na sua juventude, em que, como dizem lá fora, caiu a ficha. É aquele momento que você parou e naquele instante você entendeu, as coisas passaram a fazer sentido, tomaram um brilho maior. O Senhor, de alguma forma, tocou no seu coração e te convenceu ali de que realmente era isso que Ele tinha para você. E é naquele momento maravilhoso que você então decidiu: é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero para o restante da minha vida. Mesmo nós que somos esses predestinados, esses escolhidos do Senhor, há esse momento especial na vida. Não um momento que poderíamos dizer de uma conversão, mas quem sabe de uma tomada de decisão da nossa parte, em nos comprometermos com o Senhor da nossa vida, com a igreja dele, com a causa dele, com sua obra, sua missão para cada um de nós. Agora, em boa parte de nós, e foi assim que o Senhor fez comigo, quando o Senhor me converteu, há um bom tempinho atrás, para mim era como se eu tivesse realmente mudado para um outro planeta, me transformado em uma outra pessoa. Tudo passou a ser novidade para mim. Eu não conhecia esse ambiente de igreja. Eu já tinha visto muitas Bíblias, mas eu nunca tinha lido uma Bíblia. Eu sabia rezar, mas eu não sabia orar, não sabia conversar com Deus, não sabia abrir meu coração para o Senhor. E de repente tudo aquilo passou a fazer sentido, e aquela fome, aquela vontade, aquela sede de ler a Bíblia, de orar, de ir para a igreja. Não tem programação amanhã não? Não tem. Ô irmão, vamos orar amanhã, vamos fazer alguma coisa? Não quero ficar à toa.
O novo convertido geralmente tem essa paixão, essa vontade de se envolver com as coisas do Senhor. Por quê? Por causa disso que está escrito aqui. Ele é como um bebezinho ali, que começa a enxergar as coisas. E já viu aquela criança que está ali tentando andar, mas não consegue? Às vezes somos nós, com vontade de experimentar mais as coisas de Deus. Qual o perigo em meio a tudo isso? O perigo é essa nova criatura, como a Bíblia diz em outras passagens, o novo homem querer voltar ao velho homem. Essa nova criatura que foi transformada, regenerada, agora querer voltar às velhas práticas. Eu não gostei muito desse novo modelo, não. Queria o velho, queria o antigo. Isso é algo que pode ir acontecendo aos poucos, de maneira disfarçada. Cuidado, analisa a sua vida. Se porventura a sua caminhada, a sua jornada cristã está perdendo esse brilho, está perdendo esse sentido da nova vida, da nova criatura, é necessário você rever essa história. É necessário voltar ao primeiro amor. É necessário se comprometer, se envolver mais com a obra dele, a obra do nosso Senhor. Concluindo, o sacrifício de Jesus garante essa nova vida. Não apenas algo passageiro, mas algo eterno. Todos nós gostaríamos de uma segunda chance, talvez em tantas situações da nossa vida. O Senhor é aquele que sempre está pronto a nos perdoar, sempre pronto a nos transformar, mas é de suma importância que venhamos entender esse chamado do Senhor. A conversão verdadeira é marcada por uma transformação de vida. Deixar para trás tudo aquilo que era feito antes, que era contrário a Deus. E agora, como uma nova criatura ligada em Cristo Jesus, passar então a agir como tal, vivendo, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para nós, como igreja dele. Ele tem para nós as alegrias da vida cristã, as alegrias do cuidado dele sobre nós, mas Ele tem para nós também um chamado à obediência. Tem para nós também um chamado ao serviço. Ele nos chamou também para servi-lo. Então, se comprometa com isso. Assuma essa identidade e que o Senhor te abençoe. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor. Somos gratos, ó Deus, por toda a Tua bondade, por toda a Tua graça sobre nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos transformou. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Essa nova vida, essa nova criatura, agora cheia do Teu Espírito. Pai, eu te peço que nos abençoe como igreja do Senhor, para que possamos zelar dessa vida que o Senhor nos deu, para que possamos agir como verdadeiros filhos do Senhor.
Dá, ó Deus, a tua graça sobre cada um de nós, porque por nós mesmos jamais conseguiríamos. Mas o Senhor já disse que está conosco todos os dias, nos capacitando para sermos fiéis a Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor não só exige algo de nós, o Senhor está junto, nos capacitando para obedecer. Muito obrigado. Abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que estão fracos na fé. Traga renovação, restauração e conversão. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Nos chegou aqui pedido de oração para Paulo Amaro, amigo do Fernando, que está com sérios problemas de saúde. Estaremos orando por ele. Temos também várias pessoas da nossa igreja ou parentes de irmãos da nossa igreja que estão sofrendo, que estão passando grandes lutas, não só problemas de saúde, mas temos também pessoas com problemas financeiros, pessoas desempregadas, problemas familiares. E precisamos lembrar de orar pelos nossos irmãos. Nós falamos de fazer parte, de envolver nessa obra do Senhor, na igreja do Senhor. Lembre-se de orar pela igreja, orar pelos seus irmãos em Cristo. Quero louvar a Deus pelo encontro, no próximo encontro de casais, no próximo domingo eu vou falar mais sobre isso, porque no próximo nós teremos aqui a presença dos que estavam trabalhando lá e não vieram hoje, mas eu quero louvar a Deus por isto, um trabalho tão bonito que essa igreja realiza. Então, bendito seja o Senhor por isso. Vamos ficar de pé, encerrar o nosso culto, orando e recebendo a bênção do Senhor. Pai, louvado seja o Senhor. Nós, ó Deus, entregamos o nosso culto diante de Ti, na confiança, na esperança de que o Senhor tenha se agradado de nós, do nosso culto, feito, ó Deus, por pessoas imperfeitas, mas que têm um desejo muito grande de Te servir, de ser fiel, de Te agradar. Ó Deus, olha por nossa igreja, abençoa, sustenta essa igreja em nome de Jesus, que o Senhor esteja direcionando o futuro de cada um de nós e desta igreja como um todo. Estamos todos ao Teu serviço e na dependência do Senhor, Pai. Que o Senhor, ó Deus, dê a esta igreja um crescimento para que ela possa se tornar cada vez mais relevante nesta cidade. Que a Tua bênção seja aqui neste lugar, Pai. Pedimos agora, ó Deus, pelos enfermos, colocamos diante de Ti o Paulo Amaro e todos os demais irmãos, parentes, amigos que estão sofrendo. Ó Deus, tem misericórdia. O Senhor sabe o que é sentir dor. O Senhor sabe, ó Deus, o que é sofrer. O Senhor se fez homem e experimentou das dores, das mazelas deste mundo. E nós clamamos misericórdia para aqueles que estão sofrendo, Pai. Dá a Tua bênção sobre cada um. Abençoa cada família, que haja paz, que haja amor, que haja o sustento necessário dentro de cada lar, dentro de cada casa. Livra-nos, ó Deus, do mal,
Dá, ó Deus, a tua proteção neste tempo tão estranho, tão perigoso. Nós clamamos pela proteção do Senhor. Abençoa esta cidade, ó Pai. Que a tua bênção, a tua graça seja sobre essa cidade. Abençoa esta nação, ó Pai. Nossa nação, o Senhor nos colocou nesse país e nós clamamos bênção do Senhor para essa nação. Num tempo que temos visto tantas injustiças, tantas coisas estranhas e erradas, nós clamamos ao Senhor, que é o juiz justo, que olhe pela nossa nação e traga a bênção do Senhor sobre ela, Pai. Abençoa os missionários, abençoe todos aqueles que estão inteiramente dedicados ao serviço do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, te louvamos, te bendizemos em Cristo Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Lá ao fundo nós temos uma lembrancinha para os visitantes. Se você está participando conosco, primeira ou segunda vez, por favor, passe lá, nós queremos te conhecer. No mais, uma boa semana para você e sua família.